Fala aí, galera! Tudo bem com você aí do outro lado? Eu espero que sim. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa para melhorar a nossa qualidade de vida e, e para nos trazer saúde, é óbvio. Tem muitas pessoas, não são muitas, mas vira e mexe, tem pessoas inscritas no meu canal que perguntam sobre: Alexandre, qual é a sua dieta? Você come de tudo? Você pode comer de tudo? E etc. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre a minha dieta atual, de repente como era alguns anos atrás. Se você não me conhece, meu nome é Alexandre Amaral. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste canal e eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, conferir aí o sininho das notificações, ativar para receber todas e se quiser deixar um comentário, interagir, será um prazer responder. Para o pessoal com deficiência visual como eu, a audiodescrição vai estar na descrição, tá? Desse vídeo, é óbvio. Galera, então assim, olha, a minha dieta hoje, ela foi formatada desde que eu fiz o meu transplante de pâncreas-rim em 2019. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho feito modificações, eu tenho tirado algumas outras coisas que não faz tão bem para a saúde, etc. Mas eu acho que antes de eu falar como que é hoje, é interessante eu falar para você, aí do outro lado, um pouquinho só de como que era ali antes da virada, que foi o transplante. Na época que eu fazia hemodiálise, eu, assim, não é que teve uma mudança muito significativa. Eu ainda como as mesmas coisas, só que não na mesma frequência, na mesma quantidade. Por exemplo, vamos lá. Muitas vezes que eu chegava da hemodiálise, eu comia, sei lá, 3 colheres e meia de arroz com feijão, e eu gostava de coisas gordurosas. Eu não sei se em função da hemodiálise, porque, como eu sempre falo aqui, a hemodiálise ela tira de quem está fazendo, e na época tirava de mim, não só as impurezas do sangue, do corpo, do sistema, né, do nosso corpo, mas também as coisas boas. Então, as vitaminas, as coisas que a gente tem de bom, a hemodiálise acaba tirando também. E eu tinha uma vontade muito assim de comer coisa gordurosa. E eu lembro que muitas vezes eu comia aqueles torresmos bem assim médios. Eu estou fazendo sinal com a mão aqui pra galera PCD visual. Uns tamanhos assim, aqueles torresmos, sei lá, de 3 5 centímetros. E eu gostava também daquelas linguiças cabo de reio. Já ouviram falar? Fala aí pra mim. Na sua região, eu não sei de onde que você tá, se tem linguiça cabo de rei ou se é algum outro nome, que às vezes em regiões diferentes a gente tem nomes diferentes. E eu gostava, nossa, eu me deliciava com aquelas linguiças cabo de rei, torresmos e, nossa, coisas gordurosas. E eu pedia com muita frequência. Esse é um detalhe interessante. Então, e outras coisas. Eu chupava muito sorvete, muito mais do que hoje. E naquela época eu ainda era diabético e não tinha um pâncreas fazendo função de produzir insulina como eu tenho hoje. Eu tenho um pâncreas transplantado. Antes eu não tinha. E aí, pois bem,
Então a minha alimentação era uma alimentação comum, só que eu tomava muito refrigerante, eu gostava muito de pão francês com margarina, eu comia com muita frequência. Então eu acho que a parada é um pouco isso, é sobre frequência. E aí, e assim, só deixando frisado aqui para você que está assistindo esse vídeo, eu não tenho conhecimento técnico nenhum de nutrição, nem de nada, assim. Eu, no máximo, eu sei um pouco das coisas de alimentação por causa da diabetes, de contar os carboidratos, e de contar que eu falo assim, de saber, olha, se eu vou comer arroz, não necessariamente eu vou comer arroz, batata e macarrão. Então, essas coisas bem básicas. Então, a intenção desse vídeo não é dar orientação nenhuma profissional, é mais fazer um relato pessoal respondendo a essas pessoas que me perguntam sobre o que eu como hoje. E para falar sobre o que eu como hoje, eu tenho que falar um pouco o que eu comia. E aí, quando eu transplantei, eu fiquei mais de 30 dias internado no Hospital das Clínicas. E lá vinha aquela bandeja com tudo separadinho e uma porçãozinha pequena de cada coisa. E além disso, sempre suco. Suco da própria fruta. E aí, uma vez que a nutricionista passou, eu conversei com ela, eu brinquei com ela. Eu falei assim: e aí, vocês não vão mandar um refrigerantezinho aí? Não, como que fica isso daí? E ela comentou que é óbvio que não, né? Que não ia rolar isso dentro do hospital. E ela comentou sobre, e não só ela, como os médicos ali da equipe do Hospital das Clínicas, sobre os males do refrigerante. E aí, quando eu saí do hospital, em 19, já era no mês de julho, eu saí determinado a não tomar mais refrigerante. Aí eu acho que a última vez que eu tomei um meio copo de refrigerante foi ali no começo ainda de 2020 e desde então eu nunca mais tomei refrigerante. Já está indo para 5 anos que eu não tomo refrigerante, então isso é uma coisa importante, de uma coisa que eu tirei da minha rotina, da minha alimentação. Um outro detalhe importante foi que cerca de 3 anos atrás, ali quando estava aquela questão da pandemia, vamos falar, eu acho que em 2021 que deve ter acontecido isso, a minha mãe tinha que numa consulta mostrar uns exames para o médico e eu não sei se ela perdeu a consulta, eu não sei se por causa da pandemia, eu não lembro qual que era o contexto. Teve um amigo nosso médico que ele, na verdade, ele é um amigo de um amigo. E ele acabou passando aqui de casa para ver os exames da minha mãe. E quando ele passou daqui de casa, ele conversou com a minha mãe lá na sala. E eu fiquei na copa com esse meu outro amigo. E depois ele veio para a copa. A gente tem uma espécie de sala ali também. E ele falou assim: Olha, falei para sua mãe parar com a margarina, porque a margarina ela vai. Eu não lembro muito bem do termo que ele usou, mas é tipo assim: a margarina vai plastificando tudo. As veias, os sistemas internos nosso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, poxa, eu vou parar com a margarina. E aí eu parei com margarina também. É óbvio que se eu vou num lugar e a pessoa fala assim, olha, quer comer alguma coisa? Come com a gente. Eu tô fazendo um pão com margarina. É óbvio, eu vou comer. Mas eu não como na minha casa mais. Eu sempre que eu posso, eu como manteiga. Então a manteiga, ela não tem as coisas ali que prejudicam que a margarina tem. Então ou eu uso manteiga ou requeijão. E então margarina é uma coisa que eu eliminei também, óbvio. Se eu vou comer um bolo, mas eu também não como muito bolo, né? Mas se eu vou comer alguma coisa que tenha margarina, eu como, mas eu
eu não como mais ela eu não passo mais no pão, eu não como ela mais rotineiramente, essa é a questão, a frequência, eu não como mais. Então eu tirei o refrigerante, eu tirei a margarina. Por exemplo, eu comia muito doce antigamente. Eu comia muito pudim, eu comia muito. Eu não era muito de comer bolo, mas uma torta doce eu comia, sabe? Então eu era muito formiga nesse sentido. E hoje eu também não como mais. Agora, como que funciona a minha alimentação? Pela manhã, assim, eu levanto, eu vou até falar um pouco de horário de remédio, né? Eu tomo remédio praticamente 2 vezes por dia. Então, vamos falar, 9 horas da manhã. 2 horas antes desse remédio, que é o imunossupressor, eu não posso comer nada. E 1 hora depois também não. Então, das 7 da manhã, que é 2 horas antes das 9, até as 10, que é 1 hora depois, eu não posso comer nada. A não ser em caso de urgência. Se me der uma hipoglicemia, se eu tiver que sair e não vou ter a possibilidade de comer num outro lugar, aí eu pego e abro essa exceção. Mas eu tento manter isso, que é uma orientação passada do Hospital das Clínicas, em função de um imunossupressor que a gente toma chamado tacrolimo ou tacrolimos. Então, eu levanto, eu quase não costumo comer nada antes das 10 horas. Então, tipo, ali no horário das 10 horas eu tomo meu café da manhã, então eu tomo um copo de leite, eu tomo café, eu até consumo açúcar, porque eu tenho um pâncreas hoje, eu cuido, eu tenho outros medicamentos que eu tomo. Aí depois, então eu como esse tipo de coisa. Eu como um pão integral, aqueles pães de forma integrais. Eu como pão integral. Quando minha mãe compra um pão de casa, às vezes eu como, mas não é rotina de eu comer. A minha rotina é pão de forma integral. E ou com requeijão, ou com manteiga, ou puro. Tem vezes que eu gosto de pegar e tomar um copo de leite puro e, sei lá, 3 fatias de pão integral. Eu gosto. E então, na maioria dos dias é isso. Ou se não, ao invés de tomar o leite e comer o pão, eu como 1 ou 2 frutas. Na maioria das vezes, banana e maçã. Algumas vezes eu como mamão também, melão, pera, eu como os outros tipos de fruta, mas eu gosto mais de banana e maçã e mamão. Aí eu almoço, a gente costuma almoçar tarde aqui, entre 1h30 e 2h30, na maioria das vezes. Aí meu almoço é 2 colheres a 2 colheres e meia de arroz, branco mesmo, feijão, né? Uma concha mais ou menos de feijão. Eu como feijão normalmente. Antes eu tinha um cuidado com isso quando eu fazia hemodiálise, em função eu acho que é potássio que tem no feijão. E refrigerante parece que tem muito fósforo também, que é outra coisa que quem faz hemodiálise tem que evitar. E na época eu não evitava. Mas hoje que eu não faço mais hemodiálise, eu não tomo mais refrigerante. Pois bem. Então, voltando no almoço, aí eu como arroz, feijão, aí eu como carne, eu como macarrão, eu como purê, então eu como de tudo. Só que sempre balanceando, eu não vou comer tudo isso junto. Então é sempre arroz, feijão, uma carne ou carne de frango. Não gosto e não costumo comer carne de porco. Não tenho muito apreço. Então é bem raro às vezes que eu como carne de porco. Eu só como carne de porco no feijão ou na feijoada. Às vezes a minha mãe faz um feijão gordo, aí eu como. Mas eu não como quase nenhum tipo de preparo de carne de porco assim, frito, assado, não como. Eu só como carne bovina e de frango. Refogado eu como bastante. Eu gosto bastante de legumes e verduras. Então, mais legumes. De tudo, assim. Brócolis, repolho, couve-flor, abobrinha, aquele outro que o pessoal fala que não tem gosto, como que é? Chuchu.
de tudo. Eu como, assim, legume refogado, eu como bastante e de vários tipos. E como berinjela refogada. Tem um prato também que a minha mãe faz também, é berinjela assada com fatias de queijo. Como também. Então essas coisas, não tem muito segredo. Eu tenho a sorte de ter uma mãe bem criativa na cozinha. Hoje eu voltei a morar com a minha mãe, né? Faz uns bons anos já. E minha mãe é muito criativa, é uma cozinheira de mão cheia. Então, mas é isso, a minha alimentação Aí, depois do almoço, eu não como nada à tarde, eu não tenho esse costume. Não tenho costume também de comer sobremesa, não tenho. Não vai. Aí eu vou comer alguma coisa só lá entre as 6:30 e 7 horas. Aí eu como ou uma fruta, a maioria das vezes é uma fruta que eu vou comer, ou alguma porcariada, tipo assim, falando de porcariadas, eu como chocolate com frequência, é o doce que eu acho que eu mais gosto, e eu gosto bastante de cookies também. Então, lá pelas 6:30, ou eu como uns 4, 5 cookies com um copo de leite puro, ou eu como uma maçã e uma banana. Aí eu fico sem comer nada até as 10, 11 horas da noite. Aí às 10 eu repito isso, ou eu como fruta, e aí eu como tipo assim, 3 fatias de pão com, com leite, com café. E aí esse pão pode ser ou com requeijão, ou com manteiga, ou tipo um pão com ovo. Aí eu como alguma coisa mais reforçada para dormir. Até porque eu não durmo cedo também. Então, por exemplo, eu comer isso daí 10, 10:30, 11:30, não tem problema, porque na maioria dos dias eu durmo 1 hora, 2, 3 horas da manhã. Tem dias que não, mas na maioria dos dias sim. Então, basicamente, a minha alimentação é essa, tá? Para as pessoas que perguntaram aí, já faz 5 anos que eu sou transplantado e meus exames sempre estão todos muito bons. Eu faço uma suplementação de cálcio e vitamina D, que é feita através do prescrição médica dos médicos lá do hospital das clínicas. Do resto eu não preciso de suplementação. Então, assim, tá indo muito bem esse meu ritmo. Então eu não costumo jantar. Né? Se você percebeu, eu não costumo jantar comida. Eu só como. Assim, tem aqueles dias de exceção, mas é uma exceção que assim, é uma vez a cada 2 meses. Ou se não, por exemplo, o próprio dia que eu vou em consulta do Hospital das Clínicas, aí lá, na hora do almoço, às vezes come salgado. Aí chega aqui no final da tarde ou começo da noite, aí às vezes, se minha mãe prepara alguma coisa de comida, eu acabo comendo, mas não é sempre. E dias de academia também, eu mantenho essa alimentação. Eu costumo almoçar mais cedo no dia que eu vou para academia. Mas na parte da tarde a alimentação é a mesma, é fruta, pão, leite, café, de vez em quando um doce, alguma coisa assim. Mas o único doce que eu gosto e que eu costumo comer é chocolate. E chocolate amargo, aquele meio amargo. Não gosto também de chocolate ao leite. Então, não sou acostumado a comer assim, como? Se tiver paçoca, alguma coisa assim, mas eu não tenho esse hábito. Então, não sei se eu consegui responder bem, mas a minha alimentação basicamente é isso. Eu não tomo refrigerante, não como margarina, de vez em quando eu tomo uma cervejinha assim, numa celebração, numa comemoração, de repente no final de semana num churrasco. Não gosto muito de vinho. E é isso. De vez em quando também uma bebida alcoólica, em algum lugar que sai, mas é tudo socialmente. Agora, na minha rotina diária, se mantém sempre nesse padrão de alimentação. Como de tudo um pouco, com moderação, digamos assim. Até porque eu sempre estou atento também a controlar a glicemia, porque mesmo com o pâncreas transplantado aqui, eu tenho que estar exercendo
vez ou outra esse controle. Tá bom, galera? Acho que não esqueci de nada. Qualquer coisa eu ponho em algum comentário fixado aí, mas é isso. Deixa aí o seu comentário. Qual que é a sua alimentação? E aí? O que você está precisando de eliminar aí que você ainda não eliminou? Interage aí nos comentários, tá bom? Valeu por ter assistido até aqui para quem ficou e a gente se vê num próximo vídeo. Compartilha aí com quem for interessante. Deixa eu achar aqui a câmera. Achei. Valeu!